Olá, gente, estamos de volta, mais uma terça de programa Entretanto, programa que trata das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito nessa linguagem descontraída, que é a marca registrada do Entretanto entre a versão escrita e a versão para a web há mais de 20 anos em contato com você, internauta, telespectador e leitor do blog, da coluna de jornal. É um prazer ter você conosco no nosso coração, trocando essa ideia bacana todas as semanas. Queria agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores culturais que permitem a edição técnica desse programa. Eu me chamo, você sabe, Renato Zupa, eu sou juiz de direito, palestrante, professor, escritor de livros. Eu ganho dinheiro, o meu dinheiro é ganho com o meu salário. Eu não ganho um centavo para estar aqui, ok? O seu link, o seu like, você tocar a sinetinha, você curtir esse programa, permite apenas que a gente consiga realizar a contento a parte técnica dele. A finalidade do programa, entretanto, é única e exclusivamente informar. Ninguém tem nenhum lucro com isso aqui, graças a Deus. O nosso lucro é a cidadania. E se mais pessoas pensam como nós e procuram fazer um país melhor de maneira abnegada e sem interesse financeiro, nós vamos ter um país muito melhor dentro em breve, se Deus quiser. Queria agradecer também aos veículos de comunicação que nos repetem, que divulgam este programa, em especial a Rádio Jovem Pan, Jornal Correio de Araxá, blog do William Tardelli, Jornal do Sudoeste e inúmeros outros blogs que nos auxiliam semanalmente na divulgação desse programa. E queria dar um olá especial, um abraço especial ao pessoal da Terra da Carne de Sol, ao pessoal da querida Frei Inocêncio, ali próximo de Governador Valadares, próximo de Teófilo Otoni, a melhor carne serenada do Brasil e do mundo. Pessoal de Frei Inocêncio que nos acompanha aí. Muito obrigado a vocês, viu? Bom, eu não conheço pessoalmente, jamais conversei com o jornalista Alan dos Santos, que é o âncora, o anchorman, o protagonista do programa Terça Livre, um programa de jornalismo independente, que muita gente que deforma opiniões, o verdadeiro gabinete do ódio, que não está no Palácio do Planalto, considera um programa reacionário simplesmente porque é independente. O Terça Livre é um programa independente, inclusive já assisti por diversas vezes ao programa criticando o governo Bolsonaro no que tem que ser criticado, porque ninguém é perfeito, né? Muito longe disso nós estamos, aliás. Então não sou amigo do jornalista Alan dos Santos, não o conheço pessoalmente. O vínculo que nós possuímos é que eu acompanho o programa dele e ele acompanha o meu programa. Nunca trocamos nem tweets, nem WhatsApp, ok? E fiquei muito insatisfeito, muito triste com o fato de que o Alan foi obrigado, entre aspas, né, a migrar para o exterior por conta da perseguição que ele afirma estar sofrendo por parte do Poder Judiciário, representado pela mais alta Corte de Justiça da República, que é o STF. Eu vejo com naturalidade a conclusão a que ele chegou, apesar de alarmante. Porque ele já foi alvo de busca e apreensão. Tiraram o Twitter dele do ar. Tiraram o Facebook dele do ar. Fiscalizaram e tolheram o acesso dele às redes sociais de todos os modos concebíveis e imagináveis. Faltava só a prisão dele, como já fizeram com Oswaldo Eustáquio, como já fizeram com Sarah Winter. Prisão de jornalista desse jeito, nós só vimos no AI-5. Aquele período em que, dizem muitos, não havia democracia, não havia liberdade de imprensa e nem o direito à livre manifestação de opinião e pensamento. Direito à crítica. Lá no AI-5 é que a gente via isso. Está vendo aqui, nesse país travestido de democrático, está vendo isso aqui promanado da mais alta Corte de Justiça do Brasil. Jornalista sendo preso.
Portanto, para não ser preso, Alan dos Santos foi obrigado a se autoexilar. E não se diga que isso é chororô. Isso é chororô de direita, não. O entretanto não tem lado político. É bom que se diga isso. Se você está querendo briguinha política, se você está querendo que o programa penda para um lado ou para outro, o seu lugar não é aqui. Aqui é um programa sobre direito independente, em linguagem comum do povo. Então, para que não se diga que estamos chorando por alguém que faz bem para o setor conservador da sociedade e que foi defenestrado pelo STF, foi obrigado a se exilar pelo STF, vou lembrar de 2 outros casos recentes, hein? Jean Willis põe esquerda nisso e Márcia Tiburi põe esquerda nisso que, ó, vazaram na braquiária, como diz no interior de Minas. Cascaram fora, foram para a Alemanha, França, enfim. Alan tá da cidade do México, por enquanto, né? Muita gente indo embora. Celebridade morando em Lisboa, celebridade morando em Miami, em Orlando. Isto não é normal. Isto não é normal. Isso é preocupante. Isso é porque o país está democraticamente doente. Isso é porque quem deveria nos vigiar e nos cuidar e nos zelar, agindo de maneira isenta e imparcial, está pegando a pilha do povo. Você está jogando nas cordas, acuando o seu inimigo. O seu inimigo vai acabar respondendo de maneira pouco urbana, pouco democrática. Porque o que está havendo com o cancelamento de conta de Twitter, o cancelamento de conta de Facebook, de gente que apoia o presidente da República, de gente que apoia o presidente Jair Bolsonaro, não está no gibi. Simplesmente porque apoiam o presidente da República. Eu tive a oportunidade de ler o que está escrito nesses canais. Não há nada de fake news. Fake news, você sabe o que é? É aquele crime que não é crime. Tá? É aquele crime que não é crime. Ou seja, o Brasil é o único país do mundo em que a sua mais alta corte de justiça, que é o STF, determinou a instauração de inquérito policial para apuração de crime que não é crime. Porque não foi votado como crime, tipificado como crime pelo Congresso Nacional. Esse pessoal está sendo acusado de fake news simplesmente porque não concorda com a hegemonia cultural que contaminou os outros poderes da República. Ou seja, quem não é de esquerda está errado. Quem não é de esquerda é criminoso. Se você não é de esquerda, você é de direita. O mesmo pensamento em sentido oposto também é equivocado. Não é porque o cara é de esquerda, é que ele é socialista, é que ele é comunista, é que ele é contra a democracia, é porque ele é a favor de Fidel Castro, da China comunista. Não, as coisas não são binárias. O sujeito pode ser conservador, pode ser de direita e ser anti-Bolsonaro. O cara pode ser de esquerda e ser contra o socialismo, ser contra o comunismo. Tem que haver em uma sociedade democrática, atenção, tem que haver. A Constituição Federal garante isso. Tem que haver direita e esquerda. Tem que haver os opostos. Tem que haver o côncavo e o convexo. A democracia representativa ela é pendular. Hoje ganha um lado, amanhã ganha outro. E eu me recordo de Reinaldo Azevedo. Diante dessa ambiguidade, dessa polarização ferrenha entre direita e esquerda no Brasil, ele se pergunta, para que estamos debatendo? Para quê? Um lado não vai convencer o outro de que está certo ou que está errado. Um lado tem que permitir que o outro exista. A isto, Norberto Bobbio chamava tolerância. A tolerância é um conceito pejorativo. Eu tolero aquilo que é ruim, mas que eu tenho que suportar.
A tolerância à luz do direito é outra coisa. É permitir a coexistência com quem é diferente de você. E é isso que a direita e a esquerda no Brasil devem aprender. E é isso que o STF não está ensinando. Ainda mais agora que o ministro Dias Toffoli falou que no inquérito da fake news, o STF servirá como editor da sociedade brasileira. E as pessoas, que coisa, né, gente? E as pessoas estavam com medo do Bolsonaro, ditador no poder, dos militares antidemocráticos, ditadores no poder. Olha quem é que está suprimindo direitos, pelo amor de Deus. Lembrem-se daquele poema do Mayakovsky, que eu recitei aqui para vocês no programa passado. Hoje mexem com seu vizinho, você não faz nada. Amanhã pisam no seu canteiro de flores, você não faz nada. No outro dia matam seu cachorro, você não faz nada. Finalmente chegam até você dentro da sua casa. E como você não fez nada, você não pode mais fazer nada. Lembrem-se disso. Porque tem muita gente com aquela mentalidade de meu malvado favorito. Alexandre de Moraes é meu malvado favorito. Ele está errado. Tem muita gente da classe jurídica assim. Porque é claro que qualquer jejum no direito, qualquer acadêmico de direito, qualquer advogado dos primeiros anos de advocacia, está vendo que todas essas decisões do STF arrepiam a Constituição Federal ao invés de protegê-la. Quando a gente permite que isso ocorra porque é contra o presidente da República, porque eventualmente não gostamos do presidente da República, nós estamos implicitamente permitindo que amanhã isso ocorra contra tudo e contra todos. Como já aconteceu contra Dilma Rousseff, como já aconteceu contra Lula. Essa perniciosa mania de poder que propele a intromissão do poder judiciário em outros poderes da República. Isso existe há muito tempo e existe nos municípios, comarcas, tribunais de justiça estaduais, perante os juízes monocráticos. Isso pode ser legítimo e bom e pode ser errado, pode ser ilegítimo. A intromissão do poder judiciário nos outros poderes da República é boa quando se embasa na proteção da população e na proteção da Constituição Federal. Mas, quando é uma intromissão forcejada, adulada, assodada, provocada por vaidade, por espírito de manada, por hegemonia cultural, por vontade de atender a voz das ruas, como disse o ministro Roberto Barroso, esquecendo que numa democracia representativa a voz das ruas é para votar. Nós, gestores, é que gerimos a sociedade, mas, enfim, em todo o momento que nós nos intrometemos em outros poderes da República, nós, juízes, para afagar egos ou para aplacar rancores, preocupados com a opinião pública, que é deformada por deformadores de opinião, e a opinião pública é rancorosa, e a opinião pública é sanguinária, a opinião pública não é a opinião do povo, a opinião pública é a opinião de meia dúzia que impulsionam, este sim, o ódio na sociedade. Estes sim impulsionam e o fazem há anos antes da assunção ao poder do presidente Bolsonaro, e o fazem sob o manto protetor da liberdade de manifestação do pensamento. O sujeito marxista se ufana marxista na rede mundial de computadores e nada acontece contra ele, porque é livre manifestação do pensamento, porque ele é artista da TV Globo. Juiz nenhum se mete com ele, porque vai sofrer assassinato de reputação, que é uma arma marxista notória nas redes sociais.
E eu peço para os senhores olharem os últimos 30, 40 anos, o que a classe artística, principalmente a classe artística global, fez pelo Brasil. O que a classe artística fez pelos jovens, pelas famílias, nos últimos 30, 40 anos. O que o seu Caetano Veloso, o que seu Chico Buarque fizeram pelo Brasil? Que lição que eles deram para os nossos jovens? Que não fosse ufanar as formas mais libertinas de relacionamento. Que não fosse ufanar a deterioração das famílias. O que esse pessoal ensinou para os nossos jovens? O que esse pessoal fez pelas nossas classes mais pobres nos últimos 30, 40 anos? Não posso generalizar. Tem grandes artistas ajudando muito, mas a imensa maioria só fala bobagem. Só fala bobagem. Agora tem esse cidadão Felipe Neto aí. O cara não tem nem idade. O cara não tem nem idade para ler o suficiente para poder informar sobre coisas tão melindrosas, sobre coisas tão delicadas do funcionamento da sociedade e do Estado brasileiro e mundial. Ele não tem nem leitura para isso. Não tem tempo. Se ele lê 8 livros por dia, ele não tem idade para ler o suficiente para falar o que ele fala com nenhuma razão na rede de computadores, nas redes sociais. Então, quando o juiz se intromete, ufanado por ego, ufanado por rancor, ufanado por aplacar a ira popular, ele deixa de ser um coadjuvante e o magistrado, dado o seu sacerdócio, ele tem que ser discreto, ele tem que ser, ele tem que atuar nos bastidores para garantir que o Estado funcione. Ele não pode vestir a camisa 10 e sair jogando, como o seu Sérgio Moro fez. Toda vez que o magistrado faz isso, ele deteriora a governabilidade. Ele prejudica a convivência harmônica entre os poderes da República. Isso, infelizmente, acontece demais. O Ministério Público está no seu papel de pedir. O Ministério Público é parte. O Ministério Público por natureza, mais belicoso, mais aguerrido, mais dinâmico. O Ministério Público, para denunciar, para pedir investigação, não precisa ter certeza. A certeza é do juiz para condenar ou absolver. Então o Ministério Público está fazendo o seu papel. Em tentar controlar a sociedade que entende a aviltada, em tentar cuidar da sociedade que entende a aviltada. Mas o juiz é, por natureza, equilibrado, é o fiel da balança. O juiz não pode entrar na pilha do Ministério Público. Sempre. Não pode. Tem que raciocinar olhando os dois lados. O lado do Ministério Público, mas o lado do réu também. Graças ao bom Deus, nós temos um PGR, o Augusto Aras, que é um magistrado do Ministério Público. É um procurador de justiça às antigas, homem equilibrado, que está jogando por terra esse anacronismo jurídico, essa excrescência jurídica, que foi a Operação Lava Jato. Esse clubinho de Curitiba, que guardava para si informações, jogava na mídia o que interessava para assassinar reputações e o resto ocultava com fins politiqueiros, para depois ter juiz nomeado ministro de Estado, para tentar galgar o STF, para vender palestra por 20 mil reais, 20 mil dólares, não sei. Isso vazou na Vaza Jato. Para ter juiz litisconsorte
de promotor de justiça, de procurador de justiça. Isso é muito feio. Isso é muito feio. O juiz tem que estudar tanto e a tal ponto que ele tenha cabedal e ele tenha tirocínio e ele tenha nível intelectual para poder discordar fundamentadamente, quando necessário, do Ministério Público. Você vê juiz, às vezes, concordando com o MP, indo com o MP, por preguiça. Por preguiça. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Na Operação Lava Jato, que graças a Deus está sendo desbaratada, eu disse aqui, há anos eu disse aqui, que a Operação Lava Jato deu o que tinha que dar, tem que acabar, não existe processo infindável. Está prejudicando a República. E quando a gente fala isso, não é que nós sejamos contra corrupto na cadeia, não. Nós somos contra corrupto na cadeia sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Nós somos contra corrupto na cadeia embasado somente em denúncia ministerial. Nós somos contra corrupto na cadeia simplesmente para acionar a TV Globo para gerar manchete de jornal nacional. É contra isso que nós somos. Contra o brilho midiático desses atores do Poder Judiciário e do Ministério Público, que na verdade deveriam agir na penumbra, discretos. A nossa função é o sacerdócio. Nós existimos para proteger a sociedade, não para brilhar no picadeiro dela. A Operação Lava Jato não pegou um tucano. E agora está sendo escrutinado, tinha coisa contra Alckmin, tinha coisa contra a Serra, mas na hora de vazar a informação para a grande mídia, não vazava informação de um tucano. Leiam a respeito o livro do Rodrigo Janot. Vocês vão ver como ele brigou internamente com os procuradores ele era PGR, brigou internamente com os procuradores da Lava Jato por causa dessa falta de linearidade de conduta. Aquela coisa do pau que bate em Chico, não bater em Francisco. Isso nos preocupa. E o problema do Poder Judiciário vem do berço das faculdades de Direito. Início dos anos 1990, meu professor de Filosofia do Direito, professor Gerson de Brito Melo Bozon, finado, saudoso, ele dizia lá, início dos anos 90, o problema da sociedade brasileira é que as faculdades de Direito, naquela época já, as faculdades de Direito não estão mais formando juristas com formação humanística, estão formando tecnólogos, estão formando concurseiros, estão formando gente querendo ganhar dinheiro, formando gente querendo advogar de maneira rentável, logo cedo, passar em concurso público grande para ganhar super salário. Ninguém está interessado em usar o direito para melhorar a sociedade. E é claro que se a faculdade é assim, o que vai sobrar para o STF? O STF é um reflexo das faculdades de Direito, do nível dos nossos estudantes de Direito, que precisa melhorar o nível de todos os alunos, todos os estudantes de ensino superior. O ensino superior como um todo tem que melhorar. Mas a coisa é muito mais grave, clamorosa, gritante, quando nós estamos falando de operadores do direito penal. Quando estamos falando de operadores do direito penal que criam crimes que não existem na nossa legislação. Outro professor meu, queridíssimo, professor Hermes Guerreiro, ele tinha uma frase muito interessante, o direito penal liberta. Como assim, professor, liberta? O direito penal, ele não encarcera, ele liberta. Eu, sabendo o que é proibido, eu, sabendo que o Estado pune com cadeia, com privação de liberdade, basta que eu não faça aquilo que está escrito que o Estado pune. Eu sabendo onde eu posso andar sem ser punido, eu ando tranquilo.
Então, portanto, o direito penal liberta, porque ele me ensina o que eu não posso fazer. Eu não fazendo o que eu não posso fazer, vamos lembrar lá de Adão e Eva no paraíso que não podiam comer a maçã, né? A regra do jogo era clara para eles. A regra do jogo sempre foi clara no direito penal. Não pode isso. Você não fazendo o que não pode, o Estado não pode encher seu saco. Agora, como é que num Estado democrático eu convivo com o STF que cria crime? Criou o crime de homofobia, agora criou o crime de fake news. Não é à toa que Alan dos Santos foi embora. E outros devem ir. E essas celebridades todas estão indo. E eu não sei o que vai ser do Brasil. Eu só sei que, como dizia Winston Churchill, né, vamos verter sangue, suor e lágrimas até o final para tentar salvar a trajetória do nosso país dessa bancarrota institucional que nós estamos vivendo. Né? Felicidades para o Alan, né, que continue nos informando, nos dando sua opinião, ainda que à distância. Outros ventos melhores, Alan dos Santos, o trarão de volta aqui para sua pátria tão querida, que você defendeu tão bem, divulgando suas ideias até aqui, e que esperemos continue fazendo. Tá bom? Muito obrigado a você. Te cuida. Aqui a gente reza por ti. Gente, muito obrigado. Dê o seu like, clique na sinetinha. Nós precisamos da sua adesão, da sua inscrição no canal, para a gente continuar funcionando, atuando, informando você. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.